Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é novo guideline da American Thyroid Association sobre nódulos de tireoide. O que vem por aí? Esse é o podcast do ansioso, né, Luciana? Bem ansioso, né? Então vamos contextualizar. Atualmente, a principal diretriz que norteia nossas decisões no manejo dos nódulos tireoidianos e câncer de tireoide é a diretriz da Associação Americana de Tireoide, que saiu em 2016. Isso. E aí a gente já tem spoilers que foram divulgados em congressos recentes do que vai mudar nesse guideline que será publicado em 2024. E veja, é um guideline importantíssimo, reforço, então é bom o pessoal já ir digerindo o que vem de novidade, até para assimilar com maior velocidade, maior facilidade, quando sair a versão definitiva. Já vai se preparando para o choque. E até Tô exagerando mesmo. Adaptando um pouco aí. Vamos começar então. Como vai ficar a classificação ultrassonográfica dos nódulos tireoidianos nesse próximo guideline da ATA? Aí a gente tem que contextualizar, né, pessoal? Então, assim, a gente tinha a primeira classificação, onde você tinha alto risco, intermediário, baixo risco, muito baixo risco ou benigno, né? Então, os císticos seriam benignos, e aí a questão do hipoecóico, que tanto norteia, até se você pegar o Euthyroides, é muito assim, né? Então, se ele tivesse um nódulo hipoecóico com fator de risco, seria o grupo lá do muito alto risco, né? E aí teria aquele ponto de corte de 1 centímetro. Se fosse um paciente que tivesse hipoecóico sem fator de risco, ele jogava nesse risco alto também. O ISO ou o hiperecóico sólido seriam o de risco intermediário e o misto seria o baixo risco. Então, basicamente, você só via a composição e a congenicidade e matava mais a simples, história, né? Mas tinha uma série de limitações, porque ele não considera, por exemplo, o iso ou hiperecóico que tiver fator de risco. E aí, como é que funciona? Porque não tem isso na classificação. Você não pega o misto, a avaliação de algumas características relacionadas ao nódulo misto que podem indicar algum risco de malignidade. E eles falaram muito numa questão de intervalo de risco, né? Eles dizem assim, o alto risco é acima de 70% de risco de malignidade, o muito alto risco é acima de 90% de malignidade e o intermediário baixa para 20%. Então ficava ali um buraco entre 20% e 70% que ninguém dançava ali, ninguém entrava naquele contexto. Eles reclassificaram para tentar ficar mais um encostadinho no outro. Só que essa reclassificação virou uma bagunça. Um caos. Virou a loucura. Nesse período de 2015, quando foi a apresentação, 2016, publicação, para cá, a gente teve uma grande ferramenta que foi o Tirades. Sim. Acho que todo mundo que é especialista hoje em dia usa o Tirades. Padronizou, facilitou. Até pra gente confiar num ultrassom bem feito, é o ultrassom que vem com Tirades. Porque você vai fazer quase um checklist, né? Eu vou checar isso, e antes era aquela, não tinha tanto padronização. E a proposta da ATA é quase, até estava conversando, quase uma pirraça, né? Assim, eu achei uma picuinha, porque assim, por que não incorporar o Tirades? Ou ajustar, melhorar o Tirades até. Não, eles não incluíram o Tirades. As ferramentas práticas, objetivas, elas facilitam o aprendizado e até o dia a dia, principalmente de quem não é especialista. Se você torna muito complexo, muito subjetivo, fica difícil para um médico não especialista ter uma rotina, difícil, né? Ter um protocolo. Então, assim, vai sair ainda, né? Mas se você olhar assim, o que eles já estão mostrando de como vai ficar essa classificação deles, é muito complicado. Né? A proposta, assim, vamos tentar contextualizar e tentar facilitar para, como o Eric disse, preparar. Até porque essa é a nossa missão, simplificar as coisas, né? Vamos lá. Então, assim, o guideline, ele vem como um atlas. Ele vai ter algumas figurinhas e você vai comparar o seu nódulo com aquela figurinha, com aquelas características, para você definir isso. Não vai ser uma pontuação, você não vai somar e tal, e dizer aquilo ali é alto risco, baixo risco, intermediário, tá? Então, o primeiro ponto que ele considera é você ver umas características que ele diz que muda a avaliação do nódulo. Se o nódulo tiver linfonodo suspeito ou extensão extratiroidiana, você não vai precisar avaliar a composição, a ecogenicidade, microcálcio.
Se tiver extensão extratireoidiana ou linfonodo suspeito, é um nódulo que já está fora da tireoide, né? Então, se já tem doença suspeita de metástase, de extensão extratireoidiana, ele já joga direto para o muito alto risco. Sim. Então, ali já resolve boa parte da coisa. Então, esse raciocínio acho que é interessante. Então, se o nódulo tem extensão extratireoidiana, linfonodo suspeito, muito alto risco. Aí ele cria os outros critérios de risco. Ele vai sempre do pior para o melhor. Vem descendo a gravidade, né? Os critérios de risco, de muito risco, seriam aqueles outros critérios que já estão presentes na classificação TIRADS. Então, é um nódulo que é mais alto que largo, é um nódulo que tenha microcalcificação, é um nódulo que tenha margem irregular ou margem lobulada, tá? Então, esses critérios, eles chamam de critérios de estratificação, critérios de maior risco, tá? Se você tiver um nódulo marcadamente hipoecóico com esses fatores, com algum desses fatores, ele é muito alto risco. Se ele for hipoecóico, isoecóico, aí ele tem que ter mais de um desses fatores, ele fica muito alto risco. Se ele for hipoecóico, isoecóico e só tiver um fator, ele é risco intermediário. E se ele não tiver nenhum fator, ele já cai para baixo risco. Então você vai pegar os fatores de risco associados, essa história de ter margem irregular, microcalcificação, e jogar isso na classificação. Não tem nenhum fator, vai para baixo risco. Tem um fator, é risco intermediário. Tem 2 fatores, vai para alto risco, tá? Luciano, agora, se esse nódulo, seja ele, por exemplo, isoecóico e hiperecóico, se ele tiver um linfonodo suspeito ou uma extensão Não interessa. Aí já extratireoidiana, pula direto vai para lá. né? É isso a ideia. Já assim. é muito alto risco e pronto. É como se dentro dos fatores de risco você tem fatores de mais risco ainda. Certo. Ele confunde isso que eu falei agora, simplificando muito. Eles viram a gente discutindo essa aula antes. Por quê? Porque vai criar assim, vai vir aquelas fotinhas, quem já conhece a figura do guideline, vai vir uma fotinha. Então, se o nódulo for isoecóico com um fator de risco, aí vai vir isoecóico com microcalcificação, isoecóico mais alto que largo, isoecóico com margem irregular. Então, cada uma vai vir uma fotinha, como fosse um atlas, e aí vai dizer, esse é risco intermediário, esse é risco intermediário, esse é risco intermediário. Ele não tem esse fluxo de você ver essa característica é esse risco, essa característica é esse risco. Entendi. Então, pelo menos a primeira apresentação que veio, não sei se isso vai mudar para a publicação. Só lembrando, pessoal, que a gente está antecipando coisas que estão sendo mostradas em congressos, então ainda pode ter mudança daqui para Nossas lá. impressões sobre o que foi divulgado até Exato. agora. Então, assim, se eu sugeriria, se eu participasse do board da ATA, eu chegaria lá e dizer, tá lindo, tá maravilhoso, ficou realmente mais preciso em relação aos riscos, mas é muito pouco didático, é muito pouco prático. aplicável. Né? Exatamente. Como é que você pega um clínico mesmo? Vai ali pegar, vai por abrir, olhar o Atlas e sair comparando a imagem? Não vai, Isso. minha gente. Imagina um ambulatório com 20 pacientes para Até a Exato. gente, especialista, não vai parar pra ficar fazendo isso. Ou ele não vai olhar, ou ele vai confiar muito no que o camarada Isso. do ultrassom escreveu. Que a gente vê na prática hoje. Que tem erros. A facilidade do TIRADS é exatamente essa, de você saber no TIRADS mais ou menos, poxa, esse laudo aqui tá errado. Quantas e quantas vezes a gente vê isso, né? E não precisa ser muito especialista, super decorado para dizer isso. Às vezes a gente identifica com certa facilidade. Quem trabalha ali com endocrinologia identifica. A minha impressão é assim, eu vou continuar usando o TIRADS, mesmo que saia depois. Agora vai ter algumas coisas, como por exemplo, essa questão de tem linfonodos, que na prática meio que a gente já não muda, mas assim, eu acho que ajuda a reforçar. Uma outra coisa é você considerar o contexto clínico do paciente, que eles vão focar isso, que eu acho isso positivo. Que o TIRADS não tem isso, porque o TIRADS é só aquela coisa muito olhar só o nódulo, característica de nódulo, então não considera, por exemplo, se o paciente fez uma radioterapia, se o paciente tem uma história familiar, tipo a mãe, a irmã, a prima tem câncer de tireoide, né? Você acaba, na prática, a gente como especialista, a gente acaba sim incorporando isso. Mas isso não está lá escrito no TIRADS. Né? Mas isso aí... Isso é justamente o nosso próximo tópico, que né? é quando indicar Como é PAF. que ficaram indicar. as indicações de PAF nessa diretriz, É. nessa nova diretriz da ATA que será publicada? É bom, mas é ruim, né? É aquela história. É bom porque você tem que levar isso em consideração, esses fatores de risco associados. Não é só olhar o aspecto do nódulo. Você tem que olhar a história do paciente e é importante.
Mas é ruim porque eles abriram um buraco, assim, um intervalo de Enorme. indicar PAF, né? Então, por exemplo, se você vai pegar um alto risco, você pode indicar a partir de 1 centímetro até 2 centímetros. Então, assim, fica ali um espaço grande que, para quem entender, para quem é especialista, para quem trabalha com aquilo, ótimo, ele vai dizer, não, ó, você tem uns critérios aqui de risco, mas seu risco não é tão alto, até 2 centímetros dá para esperar, ou não, seu risco é maior, vou indicar antes. Mas no que uma pessoa que está começando, está se formando, vê um intervalo muito longo, ele pode ficar um pouco Sim. perdido, porque todos esses critérios eles vão pontuar para o mais baixo ou para o mais alto. Se o paciente tiver 2 critérios, e aí, puxa muito para o lado do mais baixo, se um for para o baixo e outro for para o alto, qual é que vai valorizar A lógica mais? dele seria assim, o nódulo eu classifiquei como alto risco, então eu vou puncionar se tiver entre 1 e 2. Isso é muito complicado. Aí, o paciente fez radioterapia mais jovem, então Aí, com 1 eu já funciono. Puxa mais para baixo. Não tem nenhum fator de risco, com 2 eu funciono. Mas e o que tem 1,4 centímetros? O que tem 1,6 centímetros? É. Já o TIRADS, se a gente for ver o TIRADS, se é TIRADS 4, eu vou funcionar a partir de 1,5. Mas se tem um contexto, embora isso não esteja escrito no TIRADS, mas é uma coisa que a gente faz na prática, se tem um contexto clínico desfavorável, teve radioterapia, eu vou funcionar o TIRADS 4 mesmo que tenha 1 centímetro, né? É mais prático. Eu acho que com esses pontos de corte muito largo, 1 a 2 centímetros vai mais atrapalhar do que ajudar. Mas aí, assim, só para contextualizar, o que é que você precisa incorporar em relação ao que vem por aí na ata é que o ponto de corte de PAF não vai ser um ponto único, vai ter um intervalo. E para você dizer se você vai puxar para um intervalo mais baixo ou para o intervalo mais alto, você vai levar em consideração esses fatores de risco. Radioterapia, idade e comorbidade do paciente. Localização do nódulo. Localização, se for mais lembrando. ístmico, tem um ponto de corte mais baixo. Se for que é mais, algo que a gente já fazia, né, Luciano? se for mais no centro do lobo, se foi detectado num PET scan. Então, você vai ter algumas características clínicas que indicam um pior prognóstico e que, se o paciente tem essas características, você puxa dentro do intervalo para baixo, para um ponto de corte mais precoce. Isso. Se ele tem menos essas características de risco, então é uma forma de valorizar a história do paciente, né? Acho que acho que é uma forma de valorizar a indicação individual, né? Isso, de você individualizar, você como especialista. Mas, de novo, eu acho que para o especialista, ele consegue driblar aí os perrengues, e agora para o não especialista, eu acho que vai complicar bastante. Ok. Terceiro ponto de mudança. Como ficará a condução de nódulos com punção insatisfatória na próxima diretriz da ata? Punção insatisfatória que a gente classifica atualmente como Bethesda 1. E que assim, já começa que mudou o nome. Né? Vou falar como está atualmente, sabe? Se o paciente vem, foi insatisfatório, a gente pede que ele repita a punção com intervalo de 3 meses. É assim que a gente costuma fazer. Isso. Como é que vai ficar isso, Luciano? Aí o insatisfatório ou não diagnóstico, inclusive até tem se discutido qual o ponto de corte, o limite de você dizer que é insatisfatório. Porque você precisaria ter 6 grupamentos de célula em campo de 10 campos que você estudar, tem que ter célula folicular. Aí isso talvez diminua esse ponto de corte. Então, talvez com menos célula, se eu achei só em um campo de granulamento, mas está lá bem caracterizadozinho as células benignas e tal, talvez com menos campos você dê um laudo definitivo, não precisa desse critério. Agora, todo, pelo que eu né? entendi, eles não conseguiram, pelo menos até agora, mudar os critérios do que seria o antigo insatisfatório, né? Que agora diz que é para chamar não diagnóstico. Que não teria como. Não teria como mudar. Parece que eles não vão mudar isso. Vai manter igual. Essa classificação é do Bethesda. Do pessoal Bethesda. da citologia. O que é que tem de diferente? Algumas recomendações interessantes e práticas. Uma, repetir a punção com o patologista em sala, né? Com a história do suporte que a gente tanto insiste aqui, de você ter ali, coletou a amostra, o colega já olha ali mesmo e já dá para você essa perspectiva de dizer, aqui realmente tem mais célula, menos célula, está suficiente, não está suficiente. Então, essa questão de valorizar o patologista na sala já é um ponto interessante. Segundo, a história do tempo, né? Assim, que ficava sempre aquela dúvida, você puncionou, tem um processo inflamatório, eu preciso esperar 3 meses, 6 meses para repetir a biópsia. Aí ele já disse que não precisa esperar. Não precisa mais esperar nada. Você pode fazer logo depois. Pode fazer logo depois e já teria essa recomendação. Pronto. Essas foram mudanças que eu achei
interessantes. E os outros dois são mais... O outro é mais dica de como fazer, né? Assim, de fazer de uma forma mais adequada. Muitas vezes, quando você faz uma punção aspirativa, né? Que você faz aspirando no êmbolo da seringa, aquilo ali vai ter uma possibilidade maior de trazer mais sangue. E aí pode dar uma lâmina insatisfatória porque tem muito sangue contaminando ali a amostra, você não consegue fazer. Aí ele diz, se for por sangue, tenta fazer por capilaridade, que Só você com a agulhinha, né? tira a seringa, tira o êmbolo, faz só com o biselzinho da agulha e faz só ali sem ter nada, só gravidade, ele vai subir um pouquinho de amostra e você vai ter menos sangue na lâmina, né? Então isso é uma maneira de fazer para quem já fez esse treinamento de PAF, pode fazer com uma agulhinha mais fininha e ter menos problema. E o outro é fazer aquela história de fazer cell block, tentar fazer alguma outra técnica aí para tentar uma amostra mais satisfatória, mas aí fica um pouquinho mais perdido, né? Maravilha. Quarto ponto de mudança. Como vai ficar o acompanhamento de pacientes cujo nódulo teve uma citologia benigna? Polêmico, esse foi outra polêmico confusão, também aí, né? eu acho que é das mais confusões de todas, né? É porque aí ele também, de novo, vai criar uma dupla associação, né? Porque assim, se deu benigno, aí teoricamente você tem que voltar para a classificação de risco para ver se era um nódulo de risco maior ou menor e ver o que é que você vai fazer de novo, né? Sempre Então, avaliar a probabilidade pré-teste desse paciente, né? Acaba sendo confuso. Por quê? Porque ele bota assim, se o paciente fez uma PAF e foi benigna e é um risco intermediário. Aí ele diz, você repete a ultrassonografia em 3 a 5 anos. Aí cria que, aí todo mundo fala, hoje ficar 3 anos esperando, não sei o quê. Veja o cenário. Se é um paciente de risco intermediário, o ponto de corte para fazer a PAF é 2 centímetros para 3 centímetros. Então, assim, é um nódulo relativamente grande e que você fez a PAF de um nódulo mais volumoso. Se você fez a PAF num nódulo que, assim, pelas características ultrassonográficas, seria baixo risco, é porque é um nódulo grande. Então, esse nódulo, antes dos 3 anos, se for dar algum problema, o nódulo vai crescer, o paciente vai reclamar, vai acontecer alguma coisa ali, provavelmente, né? E você vai acabar funcionando. Então, a intenção da ata é tirar o pé, né, fazer uma avaliação mais espaçada de um nódulo que tem característica ultrassonográfica de benigno, fiz a PAF, deu benigno, então pronto, filho. Tudo bem. Essa é uma mudança que eu vejo com bons olhos. Eu tava na palestra recente, aí todo mundo fez quando disse que era 3, 5 anos. Eu não, pra mim é uma coisa tranquila. Eu acho que a gente repete ainda o ultrassom com frequência demais. Mas isso é uma visão minha, né? É uma coisa minha. Então, essa mudança, se você já tem características benignas, o nódulo, ele deu uma punção e é benigno, fazendo 3 anos de ultrassom, eu não me incomodo. Eu particularmente não me incomodo. Eu acho ok essa mudança. Por outro lado, se o nódulo for de alto risco e vir uma punção benigna, é uma coisa que a gente já havia discutido na diretriz europeia de nódulo tireoidiano, né? Alto risco, citologia benigna, repetir a PAF no período de até 1 ano. Isso. Que também faz sentido. Todo sentido. Agora, assim, quando a gente diz, eles estão dizendo para repetir o ultrassom, tá, minha gente? Acho que palpar a tireoide, quando o paciente voltar, faz parte também. Palpa o nódulo. Palpa de novo na volta, ver se o nódulo não está crescendo. Porque, claro, se você notar que o nódulo está crescendo, você vai antecipar o ultrassom. Ou às vezes até a impressão do paciente muito mais do que a da gente, que é difícil a gente ter essa memória digital. Se você tem que anotar muito bem anotadinho, né? Uma polpa digital, meia polpa digital. Mas valorizar o que o paciente está dizendo. Tô notando que está crescendo. Eu acho que está maior, eu acho que está menor, né? Então, assim, PAF benigna, outro ponto polêmico é a história. Fez uma PAF, deu benigna, repetir a PAF, deu benigna, manda embora, nunca mais faça ultrassom, assim. Eu acho que a história do mandar o paciente embora é complicado. Mandar embora também acho complicado. A gente teve alguns casos aí de punções benignas e que acaba, de alguma forma, o nódulo crescendo e quando vai ver era maligno. Lógico que aí é uma questão de acompanhamento e você ter uma atenção também com essa questão de crescimento do nódulo, né? Eu acho que mandar embora, não. Você, obviamente, pode até repetir um ultrassom, mas com frequência menor. Claro, aqui a gente já está dizendo que a gente... adaptações do que eles vão colocar, né? Porque particularmente nessa frase das 2 PAFs benignas, eles ignoram o risco, né? Assim, vamos dizer, se tem característica de risco, fez uma PAF e deu benigno, aí ele manda repetir em 1 ano, aí eu fiz a PAF de novo, deu benigno de novo, aí, tá bom, então manda embora. O cara pode ter um nódulo, sei lá, microcalcificação, extensão, todas as características ali feias. Não vai mandar embora.
Aí você vai dizer, não, então tá bom, fiz 2 PAF. Assim, essa matemática aí é ruim, né? Não E eu dá acho que é sempre bom lembrar que isso tudo são diretrizes, Sim. né? A gente isso não é uma lei absoluta do universo que eu vou ter que seguir de olhos fechados. Então, assim, a gente já tá aqui antecipando, já fazendo nossas críticas e dizendo que a gente vai seguir o que provavelmente a gente vai fazer diferente, né? Porque aí a gente pode sim adaptar a nossa realidade. Maravilha. E para fechar, nódulo com citologia indeterminada. Haverá alguma mudança na diretriz da ata? Essa foi mais tranquila de todas, né? Porque eu acho que ele seguiu mais ou menos as recomendações que a gente já tinha, né? Assim, ele puxa a citologia indeterminada que ele falou foi particularmente Bethesda 3, né? Ele não falou sobre neoplasia folicular, ele falou sobre atipia de significado determinado. E aí, como a gente já tinha dito anteriormente... Você diz assim, o que a gente tem de lançamento, de release até agora, né? Porque a gente não sabe o que vai vir depois escrito vai vir alguma coisa a mais. Mas assim, o que a gente tem é atipia de significado determinado, que é aquele paciente aí, ele precisa descrever no laudo qual é a atipia nuclear, né? Então, assim, as características nucleares do papilífera são muito específicas. É a história de cromatina clara, ter um núcleo ali mais pálido, ter alguma irregularidade da membrana nuclear. Mas tem, por exemplo, fenda, groove, aí são alterações de maior risco. Então, essas alterações nucleares elas têm que vir descritas no laudo, e descritas com essa observação do patologista. Se é uma alteração nuclear de alto risco, vai vir escrito que é uma alteração nuclear de alto risco. Aí ele viu em pouquinha célula, aí ele vai sair como atipia de significado determinado. Mas se a atipia é uma atipia importante, aquilo ali joga para um risco maior ou menor. Então isso aí já é uma coisa primeira ali que vai lhe ajudar. Aí a conduta com o Bethesda 3 é repetir a PAF, é possível repetir a PAF para ver se esclarece, né? Tem aquele percentual clássico aí, 30%, 1/3 dos casos consegue dar um laudo. Teria a possibilidade do teste molecular, e aí a ata, ela puxa a responsabilidade para ela, porque ela coloca que vai disponibilizar uma lista de testes padronizados, aprovados, com um selo lá deles para dizer, esse aqui serve, esse aqui não serve. Vai ter um capítulo só de testes moleculares, né? Eles vão direcionar quais são os testes aprovados. Isso vai criar uma polêmica, porque assim, o teste que ele tem lá não necessariamente é o mesmo teste que a gente tem cá, e aí a gente vai ter que ver como é que isso vai se adaptar em relação à validação. Mas eu acho que é importante a gente, né? De repente começa a chegar muito teste, por enquanto a gente não tem tanto assim, mas aí saber como valorizar aquilo ali. E, por fim, a história da lobectomia diagnóstica, né? De você fazer uma cirurgia para... É meio assim, um indeterminado o Bethesda 3, né? Você pode fazer qualquer coisa. Você pode só repetir a PAF e acompanhar, você pode fazer teste molecular, você pode fazer cirurgia. E considerar o risco ultrassonográfico de novo, né? O risco ultrassonográfico, a descrição na citologia, para poder você decidir qual desses caminhos você vai seguir. Se é um Bethesda 3 e o nódulo é muito feio, aí você vai ter uma propensão maior para cirurgia. Né? Agora, realmente, para o 4, a gente não sabe muito bem o que é que vai vir lá. O 4 ele ainda não falou, mas assim... Não deve mudar muito, não sei. Não vai mudar porque o 4 ele tem que ver, só vai diferenciar na histologia mesmo, né? Assim, é mais difícil. Lembrando que aqui a gente está falando de novidades sobre o manejo dos nódulos, que é aquela primeira parte do guideline, né? Quando ele sair, a gente tem outra parte imensa, é do câncer esse guideline vai ser enorme. Contamos com o Luciano para resumir lá no site. Já tô dando Acho que serão uns 4 podcasts quando sair o guideline final, né? Vai ser falando. Separado. E vários textos, vai dar vários textos. Mas assim, é um guideline que demora a ser atualizado, é muito importante, a gente vai ter que se debruçar sobre ele realmente. Ele vai sair o quê? 8 anos do outro, né? Foi em 2016. Isso aí. O tempo tá voando, né? É isso, pessoal. 2024, quando sair finalmente esse guideline novo, conte conosco para a missão, olha a responsabilidade. Para manter todo mundo atualizado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.